Vamos dar início então à terceira parte do curso de legislação da EBSER. Os servidores públicos titulares, eles podem ser cedidos à EBSER para atividades de assistência à saúde e atividades administrativas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um servidor público do hospital universitário que fez um contrato com a EBSER, esse servidor público ele pode ser cedido à EBSER para atividades de assistência à saúde e atividades administrativas. É bom lembrar que esse servidor público ele não vai deixar de ser servidor público. Por quê? Eu falei no vídeo que o empregado público é diferente de servidor, deixa de ser servidor público. O quadro pessoal da EBSER é um funcionário contratado por concurso e poderão integrar o plano de carreiras e salários da empresa. Tá? Esse é o quadro público que foi cedido à EBSER para atividades administrativas ou atividades de assistência à saúde, ele não é parte do quadro pessoal da EBSER. Um adendozinho aqui. A Previdência no Brasil ela é dividida da seguinte maneira. Você tem a Previdência Social e a Previdência Complementar. A Previdência Social você tem o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. E você tem o RPPS, que é o regime próprio. Esse regime RPPS da Previdência no Brasil é o regime dos servidores públicos. Os funcionários da EBSER não estão vinculados a esse regime. Não estão vinculados a esse regime. Por quê? Por não se tratar de um servidor público. Tá certo? Ele pode fazer parte do regime geral da Previdência Social. Por outro lado, na Previdência Complementar você tem as entidades chamadas entidades fechadas. Por que fechadas? É porque é restrito a um determinado grupo. E as entidades abertas. Nesse caso, o quadro pessoal da EBSER pode criar uma entidade fechada de previdência complementar. Fazer parte do regime geral de previdência social e está vinculado a uma previdência complementar de uma entidade fechada. Cria-se uma entidade fechada de funcionários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Previdência Social Complementar dos funcionários da empresa. Por exemplo, tem a Previ, que é do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil. Né? A Previ é uma previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil. É uma previdência complementar de tipo entidade fechada. Tá certo? A EBSER ela não tem fins lucrativos. Por quê? Porque ela é uma empresa pública. Ela é diferente de uma empresa privada. A empresa privada visa lucro. A empresa pública ela não visa lucro. Então, o que se faz com que se lucra com a EBSER? Os recursos serão reinvestidos para atendimento do seu objeto social, que é pesquisa, ensino, extensão, mais assistência à saúde. Certo? Então, todo o recurso ele é reinvestido para atender à finalidade do seu objeto social. Existem duas exceções, que é a reserva legal e a reserva para contingência.
Isso a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe na frente. Essa parte dos lucros que a EBSER obtém, ela reserva para manutenção da empresa futuramente. Tá? Não é com o objetivo de distribuir entre sócios, como faz uma empresa privada, mas apenas uma reserva chamada reserva legal e reserva de contingência. Essas reservas existem um percentual que fica, por lei, obrigatória a EBSER reservar. A gente vai comentar isso mais para frente. Então, a EBSER, ela é uma empresa pública, tá certo? A gente já falou isso muitas vezes. Então, ela está sujeita ao processo de licitação como toda a administração pública. Ela obedece ao princípio constitucional da legalidade. Ela deve obediência à lei de licitação, ou seja, a lei 8.666. E ao princípio da legalidade, que está lá no artigo da Constituição Federal, artigo 37. Então, ela deve obediência a essa lei de legislação 8.666 e a Constituição Federal no artigo 37. Essa lei de licitação diz basicamente isso: proposta mais vantajosa à administração pública. Lembra que a gente falou uma palavrinha importante sobre a EBSER, que é autonomia. Autonomia. A EBSER, ela tem autonomia. Ela é vinculada, ela é subordinada, ela é fiscalizada pelo Ministério da Educação, mas ela é uma empresa autônoma. Ela tem autonomia para suas decisões. Só que essa autonomia esbarra na licitação. Ela não é autônoma para contratar quem ela quiser, comprar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela deve obediência à lei da licitação. Tá? Proposta mais vantajosa para a administração pública. A empresa privada, ela compra de quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Né? A empresa pública não, ela tem que obedecer ao princípio à lei da licitação. Agora, isso aqui é importante, tá? É tipo pegadinha de concurso. Para contratação da EBSER. Então, a universidade vai contratar, vai firmar um contrato com a EBSER para que a EBSER administre o seu hospital universitário. Isso não há necessidade de licitação. É dispensada a licitação. A universidade está autorizada a ir diretamente e firmar o contrato, se ela quiser, né, obedecendo à sua autonomia universitária. Né? Ela tem direito de ir à EBSER e firmar esse contrato sem dispensando a licitação. Se existem outras empresas que administrem os hospitais, não interessa. A empresa brasileira foi criada para essa finalidade e as universidades podem firmar contratos sem licitação com essas empresas. Aqui nós vamos falar sobre os impedimentos. Impedimentos das pessoas serem contratadas para cargos administrativos na EBSER, serem indicados pelos ministérios. A gente vai falar sobre futuramente sobre a estrutura organizacional da empresa. Você tem um conselho de administração, você tem um conselho fiscal, tem o conselho consultivo. Então, a contratação, a indicação de pessoas para comporem os quadros dos diversos conselhos da estrutura organizacional da empresa, existem alguns impedimentos. É o que a gente vai comentar aqui agora. Os impedidos por lei. Primeiro, óbvio, né?
crime contra a propriedade, crime falimentar, sonegação fiscal, concussão, prevaricação, corrupção ativa ou passiva contra a fé pública, peculato, né, um furto de um bem do Estado, servidor público que furta um bem do Estado, comete um peculato. Todas essas pessoas são impedidas de serem indicadas para os cargos da EBSER e impedidas de fazerem parte do processo licitatório que a EBSER, porventura, promova. Pessoa jurídica inadimplente com a EBSER, né, também está impedido de fazer parte do processo licitatório. Pessoa que tem controle ou participação relevante no capital social de uma empresa inadimplente com a EBSER também está impedido de ser nomeado por um desses conselhos. Que tenha causado prejuízo ainda não ressarcido. Os declarados falidos ou insolventes. Sócio ascendente, descendente ou parente colateral ou afim até o 3º grau de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Não pode fazer parte do quadro pessoal da EBSER. Não pode ser indicado, né? Em função do quê? Obedecer o princípio da impessoalidade. Né? Não se deve contratar parente, ascendente ou descendente, ou colateral ou afim até 3º grau, que faz parte da estrutura organizacional da empresa para fazer parte da empresa brasileira de serviços hospitalares. Com exceção, se essa pessoa for aprovado no concurso público. Por exemplo, um filho de membro do conselho que passou no concurso público. Aí não tem nada que o impede. Ele não pode ser indicado. Você tem lá um membro do conselho de administração. Aí indica-se o filho desse membro do conselho de administração para fazer parte de um outro conselho dentro da EBSER ou para fazer parte da estrutura organizacional, porque existem alguns cargos de indicação. Por exemplo, o presidente da EBSER é indicado. A gente vai ver como é que funciona a estrutura organizacional. Os diretores executivos da EBSER são indicados. Não pode haver indicação de um parente próximo de um membro que já faz parte do conselho de administração e de todos os outros problemas que foram citados anteriormente. Certo? O presidente e diretores da EBSER serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Primeiro, idoneidade moral e reputação ilibada. Segundo, notórios conhecimentos na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino de saúde. Deveria ser isso. O cara que vai ser indicado presidente da EBSER, diretores executivos da EBSER, pessoas que vão ser indicadas para exercerem cargos dentro da empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra os hospitais universitários, deveriam ter notórios conhecimentos na área de saúde, na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde. Não é o apadrinhado político do fulano que vai ser indicado como presidente da EBSER. Não é uma indicação política de um partido político que apoiou uma determinada candidatura que vai indicar o presidente da EBSER ou um diretor executivo da EBSER. Não. Ele deve ter notórios conhecimentos na área. Ele deve ser um militante da área. Deve estar envolvido na área, deve ter currículo para ser indicado. E outra coisa, mais de 10 anos de experiência na função. Tem que ter mais de 10 anos de experiência na função. Então, isso está lá na lei, isso é lei, né?
deve ser respeitado. Não sei se é respeitado com esse presidencialismo de indicação de vários partidos participando, e o que a gente vê aí hoje no Congresso, né, a presidente refém de partidos com quadro de políticos corruptos, né, que impõem as suas indicações. Deveria respeitar isso daí. Pelo menos se respeitasse isso daí, poderia ser uma indicação política, mas uma indicação do ponto de vista técnico importante. O cara que tivesse notórios conhecimentos na área, tivesse idoneidade moral e reputação ilibada e mais de 10 anos de experiência na função. Qual função? Na função de gestão de hospitalar e na função de ensino em saúde. Tá? Aí aqui, ó, só para relembrar o seguinte, que a EBSER faz parte da administração pública por ser uma empresa pública. Então, a EBSER, ela obedece aos princípios da administração pública. Que fala assim, a empresa brasileira, a EBSER é uma empresa pública. É uma empresa que está gerindo os hospitais universitários. O funcionário da EBSER não é um servidor público, ele é um empregado público. Ela tem pessoa jurídica de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela deve obediência a tudo que uma empresa privada deve obediência. Mas além daquilo que uma empresa privada deve obediência, a EBSER também deve obediência aos princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, que a gente já falou, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade. Esse princípio diz assim: deve ser público todo o ato dessa empresa. Todo o público deve tomar conhecimento. A administração pública deve divulgar tudo o que está sendo feito. Nada pode ser escondido, nada pode ser camuflado da população. É o princípio da publicidade. E é o princípio da eficiência. Obedecendo todos os outros princípios, a administração pública precisa ser eficiente. Ela precisa ser eficiente. Então, a EBSER, ela obedece os princípios da administração pública por se tratar de uma empresa pública. Tá certo? Então, com isso, a gente termina a terceira parte do curso. Até a próxima.